Uma jovem americana viaja ao paraíso havaiano e tem seu destino cruelmente selado na véspera de Natal. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Caos ao Crime. O caso criminal de hoje ocorreu na véspera de Natal do ano de 1991 e é um dos crimes mais chocantes que ocorreu no Havaí. Esse caso, além de ser um assassinato brutal, também vai expor inúmeras falhas do sistema judicial e investigativo e deixa dúvidas inquietantes sobre a verdade e a justiça. Peguem a pipoca, porque o caso criminal de hoje já vai começar. Dana Ireland era uma jovem de 23 anos, originária da Virgínia, no leste dos Estados Unidos. A Dana era uma atleta muito dedicada e ela também era muito próxima da sua família. No final do ano de 1991, ela decidiu viajar lá para Havaí, para passar as férias junto com a sua irmã Sandy. A Sandy já vivia e trabalhava lá em Puna, na Grande Ilha. Esse local é conhecido pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também pelo seu isolamento e a falta de infraestrutura em alguns pontos. A Dana e a Sandy eram muito próximas, e essa viagem seria uma oportunidade delas passarem mais tempo juntas. A Dana estava planejando explorar o arquipélago, ficar ali em contato com a natureza, relaxar nessas férias e também aproveitar e passar um tempo em família. No dia 24 de dezembro de 1991, durante a tarde, a Dana saiu para fazer um passeio de bicicleta, que era algo que ela adorava fazer. Não é possível afirmar qual era o destino dela naquela tarde, pois algumas fontes afirmam que ela estaria indo até a casa de um amigo dela para convidar ele ali para a ceia de véspera de Natal, e outras fontes afirmam que ela estaria apenas dando uma explorada ali na região. Bom, durante o trajeto ela foi intencionalmente atingida por um veículo. Ela ficou gravemente ferida, sangrando e com a pelvis quebrada. Então, o seu agressor, o que estava dirigindo o veículo, arrastou ela até uma trilha de pesca remota, a vários quilômetros ali do local do acidente. Então ele atacou brutalmente ela foi violentada sexualmente e também ficou gravemente ferida. Por volta de umas 4h45 da tarde, Ida Smith, uma moradora ali do local, ouviu alguns barulhos, um choro, próximo da sua residência. Então ela foi dar uma explorada ali no local e acabou encontrando a jovem. Ela encontrou a Dana muito ferida, ensanguentada, ela também estava pouco consciente e parcialmente nua. E como a Aida não tinha telefone na sua residência, ela teve que ir até a rua mais próxima ali, tentar chamar alguns veículos para conseguir acionar o serviço de emergência. Por volta das 5 da tarde, o pessoal que estava andando ali pela região encontrou a cena do acidente. Eles encontraram a bicicleta preta da Dana, que estava amassada e ficou jogada no acostamento da via. Então eles tentaram revistar ali a região, ver se eles encontravam o ciclista, que provavelmente estaria gravemente ferido, só que eles não encontraram ninguém. E isso, obviamente, ocorreu porque o agressor dela tinha levado ela a muitos quilômetros de distância ali do local do acidente. A polícia chegou ao local por volta das 5h30, e o sargento do Departamento de Polícia do Condado do Havaí verificou que tinha um sulco na estrada, e era um sulco que mostrava uma aceleração ali no local. Ele também encontrou um tênis branco, tufos de cabelo loiro, um relógio de pulso e uma camiseta ensanguentada. Bom, lembra que lá no início que eu falei que um dos pontos negativos da ilha é que tinha uma falta de infraestrutura? Então, nessa noite, o sistema 911, que é o nosso sistema 190 de ligação para a polícia aqui no Brasil, ele estava bem sobrecarregado. E também os atendentes não conheciam direito ali a região e acabaram passando umas informações confusas. Também a ilha tinha poucas ambulâncias bem equipadas, e esse serviço de emergência só foi acionado mais tarde. Por volta das 7 horas da noite, os paramédicos do Corpo de Bombeiros do Condado do Havaí chegaram no local. E eles observaram que a Dana tinha inúmeras escoriações no rosto, ela estava em choque e também tinha uma laceração muito grande na região direita da cabeça, onde era possível ver o crânio dela. Além disso, o paramédico não conseguiu aferir a pressão dela, o que significa que a pressão sanguínea estava muito baixa. Mais tarde, a Dana foi levada para o pronto-socorro do Island Medical Center, onde ela foi tratada, e após uma cirurgia de emergência,
ela faleceu. Isso ocorreu logo após a meia-noite, ou seja, no dia de Natal. Bom, o médico patologista ali do centro médico do ILO Medical Center, ele fez a autópsia dela e determinou como causa da morte uma perda maciça de sangue, devido a múltiplos ferimentos traumáticos que ela tinha por todo o corpo. Posteriormente, o patologista forense e legista do condado ali do Havaí revisou todos esses registros médicos e ele observou que a Dana tinha muitos ferimentos, incluindo danos ao cérebro e a parte externa da cabeça, sangramento extenso na cabeça, arranhões nas costas, pernas e braços, hematomas nos lábios, sangramento na boca, uma marca de mordida no seio esquerdo, estigmas unguiais, que são essas marcas que são feitas pelas nossas unhas, ou seja, o arranhão, o nome técnico seria estigmas unguiais, no seio direito e no quadril esquerdo. Também hematomas extensos no pescoço, na vagina, no couro cabeludo, a pelvis e clavícula quebrada. Ou seja, foi uma agressão brutal. A Dana sofreu muito, teve muitos ferimentos extensos, ossos quebrados, então imagino que os últimos momentos de vida dela, infelizmente, foram muito dolorosos. A investigação policial foi marcada por muita pressão pública, porque esse caso brutal acabou chocando a comunidade havaiana. Bom, inicialmente a família ofereceu uma quantia em dinheiro para tentar chamar a atenção de informantes. No início, a família apoiou os esforços da polícia, só que com o passar do tempo eles acharam que eles estavam apenas enrolando. Então eles começaram a agir de forma ativa na causa, só que eles também começaram a fazer muitas acusações, agindo como se eles soubessem quem eram os culpados, sendo que eles não sabiam, e eles também fizeram muitas acusações contra a promotoria. Na primavera de 1994, Frank Pauline e seu meio-irmão John Gonçalves começaram a negociar testemunhos falsos, em troca de benefícios pessoais em acusações criminais que eles tinham contra eles. Bom, o Frank estava na prisão por conta de estupro e o John e vários familiares dele por conta do tráfico de drogas. O Frank começou confessando o crime e incriminando os irmãos Ian e Sean Schweitzer, que eram vizinhos dele e que ele tinha uma animosidade ali de longa data. O Frank reconheceu que ele não era amigo ali desses dois irmãos, só que ele contou para a polícia que naquela véspera de Natal, os irmãos pegaram o Fusca roxo deles e teriam convidado o Frank para sair dar uma volta e usar drogas. E nesse caminho eles teriam encontrado a Dana ali andando de bicicleta e teriam atropelado ela. Depois disso, eles teriam colocado a jovem no porta-malas do carro e dirigido ali até aquela estrada remota. Bom, depois disso, eles retiraram a Dana do carro e o Ian estuprou ela. O Frank disse que não quis estuprar. E depois disso, eles acabaram pensando que a garota poderia reconhecer eles se eles simplesmente deixassem ela ali naquela estrada. Então, o Frank foi até o veículo e pegou uma chave de rodas e começou a atingir a cabeça da Dana. Em 1997, um grupo chamado Cidadãos pela Justiça, que estavam aliados à família Ireland, exigiu uma ação rápida porque o prazo de prescrição do crime de agressão sexual e sequestro estava se aproximando. O prazo prescricional era de 6 anos. Após meses sem avanços significativos na investigação, a polícia apontou como suspeitos o Frank e os irmãos Ian e Sean Schweitzer. O Frank foi o primeiro a ser preso, só que a confissão dele levantou suspeitas, porque era muito inconsistente, a cada hora ele dava uma versão e parecia que tinha sido forjada ali com informações que os investigadores teriam dado para ele. De qualquer maneira, em outubro de 97, com base nessas confissões e outras evidências muito circunstanciais, os 3 foram presos e indiciados por 3 acusações: assassinato em segundo grau, sequestro e agressão sexual. Agora eu vou fazer uma linha do tempo e mostrar para vocês tudo o que ocorreu ao longo de 2 décadas de investigações. Em outubro de 1998, o caso foi arquivado. Testes de DNA mostraram que os irmãos Schweitzer não estavam conectados à agressão sexual.
Em maio de 1999, os irmãos Schweitzer foram indiciados novamente, devido a um informante da prisão, e eles acabaram sendo considerados culpados no ano seguinte. Em 2015, o Frank, que ainda cumpria a pena em uma prisão do Novo México, foi morto por um detento. Em maio de 2019, quase 19 anos depois que os Schweitzer foram considerados culpados, o Hawaii Innocence Project interveio para ajudar os irmãos e pediu uma nova investigação. Eles se juntaram ao Innocent Project de Nova York. Em janeiro de 2023, o Hawaii Innocence Project entrou com uma petição para afirmar a inocência, e um novo DNA acabou entrando em cena. Lembra daquela camiseta ensanguentada que foi encontrada na cena do crime? Então, tanto naquela camiseta como no kit de estupro, foi encontrado um DNA de um novo suspeito, que foi identificado como Homem Desconhecido número 1. Em outubro de 2023, os irmãos Schweitzer foram absolvidos, após Ian já ter cumprido 25 anos de prisão. Em 1º de julho de 2024, os investigadores conseguiram encontrar e identificar o Homem Desconhecido número 1, como Lauro. Em 19 de julho de 2024, foi feita uma coleta de swab do Lauro. E em 23 de julho de 2024, antes mesmo de ter os resultados do teste de DNA, o Lauro foi encontrado morto e, segundo o legista, a causa da morte foi suicídio. Desde o início, a confissão do Frank foi contestada. Isso porque ele frequentemente mudava versões dos fatos, ele deu mais de 7 versões diferentes, e também porque havia sinais que talvez ele estivesse sendo pressionado ou coagido pelos investigadores. Além disso, não havia nenhuma evidência física de que eles seriam os autores. Isso porque o DNA nunca bateu com o DNA encontrado na cena. Por conta disso, a condenação gerou muita indignação entre especialistas jurídicos e advogados de defesa, que apontam possíveis erros judiciais e também preconceitos ali na hora da condenação. Também, o Fusca roxo que o Frank disse que os irmãos tinham naquela época também era uma mentira, porque esse veículo só foi comprado pelo Ian 2 meses após o crime. Em 2019, a cooperação entre o Hawaii Innocence Project e o Innocence Project de Nova York permitiram que novas análises fossem realizadas. Um especialista em sulcos e pneus concluiu que as marcas deixadas na estrada não poderiam ser de um Fusca. Além disso, o Sean fez um teste do polígrafo e passou. Em 2023, as amostras foram testadas novamente, e o resultado foi o mesmo. Nenhum dos DNAs batiam com o dos condenados. Então, isso sugeria que havia um agressor desconhecido. Ainda nesse ano, a condenação dos irmãos Schweitzer foi anulada, e isso demonstrou como métodos investigativos antiquados podem levar a condenações injustas. Entre 2023 e 2024, os vestígios foram encaminhados para um laboratório da Califórnia, que fez análises e, por meio da genealogia forense, identificou o nome de potenciais suspeitos, sendo um deles Lauro. Com essa cooperação, em 2024, um agente do FBI e a polícia do condado do Hawaii começaram a investigar o Lauro, um homem que morava a cerca de 3 quilômetros da cena do crime, naquela época. Bom, e eles conseguiram coletar um garfo que ele estava utilizando. Esse garfo foi mandado para análise e o DNA encontrado deu match com o DNA do suspeito. Uma vez que deu esse match, o Lauro foi oficiado para fazer uma coleta oficial, e ele compareceu. No entanto, para dar prosseguimento a esse caso, a polícia encontrou um problema legal, que é a 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege os indivíduos de busca e apreensões injustificadas. Então, para obter um mandado de busca, os investigadores teriam que estabelecer uma causa provável do crime de homicídio e explicar especificamente quais provas eles estariam buscando. No entanto, antes que a polícia pudesse dar prosseguimento, o Lauro foi encontrado sem vida na sua casa, e a causa da morte foi suicídio. O caso Dana Ireland é um exemplo de como a pressão para que um caso criminal seja resolvido pode levar a inúmeros erros judiciais. Ele também expõe falhas sistêmicas, como a dependência excessiva em confissões questionáveis, a falta de evidências físicas concretas e também a necessidade de novas tecnologias, como o DNA.
Além disso, esse caso teve um impacto significativo em como as investigações criminais são conduzidas no Havaí, destacando a importância de um processo justo e imparcial. Além disso, ele trouxe à tona a necessidade da revisão de casos criminais antigos, à luz da tecnologia forense. E aí, amantes do caos, vocês já conheciam essa história? Deixe nos comentários o que vocês acharam, nem que seja um emoji só para dar aquele engajamento. Também não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho de notificações. Bom, as fontes e os créditos estão na legenda do vídeo. Um beijo e até o próximo caso criminal. Tchau!